o Alter Rebbe foi acusado de uma série de coisas, porque naquela época surgiu uma coisa extremamente curiosa. Eu vou voltar um pouquinho para Amsterdã, vocês se importam? Não? Isso é uma viagem rápida. Tá. Para quem conhece um pouco a história, da mesma época do Rav Shlomo Levi Mortera, Rav Yitzhak Aboab da Fonseca, desse pessoal que a gente falou que estava no Brasil. Daquela mesma época é um tal de Spinoza. Na mesma época? Viveu naquele período. Tá. E eu não vou entrar agora no mérito da questão, mas ele foi excomungado. Por quê? O que? Agora realmente não é o caso, mas era a forma que a comunidade em Amsterdã encontrou de resolver os problemas com os aparentes, aqueles que pareciam ser dissidentes ou descrentes, ou enfim, com quem eles discordavam. Durante um tempo, na Europa Oriental, na Lituânia, enfim, em outros lugares, se encarava os seguidores do Baal Shem Tov com maus olhos. Por quê? Porque eles criaram uma revolução espiritual. E quando você tira qualquer pessoa da sua zona de conforto, isso cria reações. Podem ser boas, mas podem não ser tão boas. Uma das coisas que o Baal Shem Tov fez questão de frisar é a importância da alegria e não da tristeza, saúde. Numa época em que uma das formas mais populares de incentivar o povo a fazer mitzvot era usando o inferno como motivo de inspiração. Vocês conseguem imaginar como é que o pessoal ficava animado, tá? Então, assim, se não fizer, e aí então vocês vão, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. O medo, tá? E o Baal Shem Tov fez questão de mostrar o outro lado, o lado judaico da coisa, porque esse negócio de inferno não é muito judaico. Tá? Não é a forma judaica de focar as coisas. Então, o Baal Shem Tov fez questão de mostrar a grandeza de cada um, até mesmo de uma pessoa simples. E aí ele também mexeu com muita gente. Por quê? Porque naquela época existiam sinagogas de alfaiates, sinagogas de sapateiros, sinagogas dos grandes sábios, tá? E era tudo estratificado. Então, quem estava aqui não entrava lá, quem estava lá não entrava lá. Então, estava tudo segmentado. Tá? Isso em Varsóvia, isso na Europa, isso lá na Europa, naquela época, nos Tétalas. Tá? E por quê? Porque aquele que sabe mais, ele é mais. Aquele que sabe menos, ele é menos. Ele vale mais, vale menos. Enfim, era um judaísmo muito quantitativo. Sim? Quanto você sabe mais, você sabe menos, entre outras coisas. E a gente esquece que não era saber até um certo ponto era um privilégio. Por quê? Você tinha um período de pogroms, um período de cosacos, enfim, de situações onde muita gente não teve oportunidade nem de estudar. Não é porque não quis, porque não tinha. Era uma situação confusa. Em alguns lugares, como na Lituânia, isso não chegou com tanta força, então puderam estudar mais. Aí tinha aquelas histórias que os Litvish ficavam gozando dos Polish, que não sei o quê, que a gente sabe mais, outros sabem menos, e por aí vai. Tá? Enfim, tá. Sim, tinha isso, tinha essas coisas. Sim. E aí, o Baal Shem Tov veio mostrar a grandeza da alma. A alma não é quantitativo, é qualitativo. Como é que alguém pode avaliar a grandeza da alma de uma outra pessoa? Não tem como. Sim? Alguém tem almômetro? Não tem. Então como é que você vai medir? Não tem como.
Tá? Então, assim, não faz diferença se a pessoa nasceu em berço de ouro, se ela tem muito dinheiro, ou se ela veio de uma família muito importante. Mas a alma, a gente não tem como avaliar. As outras coisas até que dá para avaliar, sim? Mas aqui está se falando de uma coisa totalmente imaterial. E o Baal Shem Tov estava frisando a grandeza até de uma pessoa simples. A gente não tem noção de quão longe pode ir a tefilá de uma pessoa simples, que que muitas vezes é mais sincera do que aquele estudioso, ou aquela pessoa, enfim, que tem mais condições. Então a gente não tem como avaliar isso. E o Baal Shem Tov fez questão de frisar isso, e isso realmente incomodou muita gente, entre outras coisas. Na prática, houve um período em que procuraram excomungar os Hassidim. Houve época, chegou-se a... Sim. Aqueles que não eram a favor dos Hassidim. Tá? É muito curioso que o Baal Shem Tov nunca se auto-intitulou Hassid. A gente está acostumado a dar títulos, os títulos judaicos, pelo menos, tá? Fulano ou fulana é um tzadik, uma tzadikes. É alguém muito justo, muito perfeito, sim? Mas, curiosamente, na Torá, tzadik ainda não é o máximo. O máximo é o Hassid. Isso. Tá? O que significa que não é o máximo? Tzadik é perfeito, tá? Mas você encontra na Torá um outro título que é usado muito no Talmud, no Midrash, em vários lugares, para dizer que uma pessoa vai além do que a lei exige. Tzadik é justo, tzodek, tem razão, tá certinho, tá? Mas tem gente que vai além do que a lei exige. Ou seja, eles procuram fazer mais, não apenas o certo, eles vão além daquilo que é o necessário, muitas vezes, para ajudar o outro. Eu não tenho obrigação, mas eu vou e faço. Porque a palavra Hassid quer dizer aquele que vai além do que a lei exige, e também quer dizer aquele que é bondoso. Então, tzadik estaria no nível abaixo do Hassid. Por isso, que você vai encontrar, sim, tecnicamente falando, sim. Mas o tzadik não é o máximo. Então, essa é a imagem que a gente tem. Então, o que acontece? Se você vai procurar, pega os trechinhos no Talmud, no Midrash, que falam sobre tinha alguém muito especial que fez tal e tal coisa, começa assim, um Hassid, não fala um tzadik, entende? Quando se fala no Talmud, por exemplo, sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur, se diz assim, Deus julga as pessoas em Rosh Hashanah, e aí então quem tem mais de 50% de crédito já é tzadik. Tá bom, é um termo emprestado, tá? Mas a ideia é de que ele está certo, não é que ele... Entende? Falando? Então, a gente hoje em dia usa a palavra tzadik para dizer, ele é o máximo, tá? Mas isso também é consequência do Baal Shem Tov, da Hassidut. A gente vai ver daqui a pouco, se der tempo, ainda a gente tem 5 minutinhos, mas tudo bem. Tá? A ideia aqui é a seguinte, você tem o termo Hassid, que significa aquele que vai além do que a lei exige, aquele que é generoso, que é bondoso. Sim? Muito bem. Quando começou a Hassidut, quando o Baal Shem Tov começou a divulgar seus ensinamentos, infelizmente, algumas comunidades excomungaram Hassidim, eles começaram a chamar os seguidores do Baal Shem Tov de Hassidim. Mas como? Eles não estavam dizendo que eles estavam se desviando do caminho da Torá, a ponto de excomungá-los? Então, como é que chamavam eles de Hassid? Tá. Eles gozavam deles, dizendo, vocês acham que são Hassidim?
que vão além do que a lei exige. E no final das contas, curiosamente, o título, que era uma gozação, pegou, ficou, e depois, quando você perguntava para alguém que não seguia o Baal Shem Tov, ou não seguia o Magid, ou não seguia os outros Rebes, você é um Hassid? A pessoa respondia, não, até hoje é assim. Não, eu sou um Snaged, eu sou um oponente, eu sou do contra. Ele se auto-intitula do contra. Ele não diz, eu é que sou o Hassid, eles não são. É interessante que a história é essa, na prática, até hoje, é assim. Então, por quê? O Baal Shem Tov e o Alter Rebbe e todos os Rebbes não queriam títulos, não estavam em busca de títulos. Não era essa a ideia. O Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Lubavitch, queria que todos os seus seguidores fossem chamados de Baal Tshuvah, pessoas que fazem Tshuvah, porque o conceito de Tshuvah não é a ideia de que se eu fiz um pecado eu tenho que me arrepender e tomar jeito. A ideia de Tshuvah, o Alter Rebbe explica, é um movimento que todo judeu e judia tem que fazer. A vida inteira eu tenho que buscar melhorar, sair do nível que eu estava até agora para um nível superior. Isso é constante. Não depende de ter errado para se arrepender. Eu tenho que me arrepender de não estar fazendo mais. Eu tenho que buscar sempre mais. Isso em todos os sentidos. Mais no sentido qualitativo, não só quantitativo. Tá? Então, a ideia de Tshuvah era realmente o título que eles queriam. E na prática, todo mundo passou a ser conhecido como Hassidim. Tá? E aí, graças ao livro do Tânia, é que hoje em dia se diz que uma pessoa que é perfeita, extremamente perfeita, sem erro nenhum, é um tzadik. Porque essa ideia encontra-se no Tânia, em nenhum outro livro. Então, na prática, no mundo judaico inteiro, inclusive aqueles que se auto-intitulam do contra, também usam o termo tzadik para dizer que alguém é o máximo, o que no Talmud não é assim, porque no Tânia está explicado assim, e eles mesmos não sabem. Porque já se tornou lugar comum, já se tornou uma coisa bastante divulgada. Por que eu entrei nisso tudo? Porque a ideia de excomungação, vamos dizer assim, de excomunhão, talvez a palavra certa é essa, tá? Existiu até um tempo. Depois, o czar da Rússia proibiu as comunidades de usar esse recurso contra as pessoas, porque o czar encarava a ideia de excomungação ou de qualquer autoridade alternativa como algo contra ele. Então, até um tempo antes do Baal Shem Tov, até na época do Baal Shem Tov, inclusive, existia uma coisa chamada Vad Arba Aratzot, que era uma espécie de Supremo Tribunal Judaico-Europeu, onde juntavam-se sábios da Europa inteira para tomar decisões a nível do judaísmo da Europa, e que o czar, entre outras coisas, aboliu, porque ele sentia que isso era uma espécie de governo paralelo, vamos dizer assim. Então, na época, como surgiu essa situação, os do contra não tinham como afastar o... Sorriam, por favor. Vocês estão sendo favoráveis? Sim. O pessoal do contra não tinha como afastar aqueles que eles achavam que eram dissidentes, enfim, que eram errados. E aí, então, infelizmente, apelaram para uma falsa acusação. Que já que a autoridade toda estava na mão do czar, aí então o único jeito de tirar alguém da comunidade era colocar na mão do czar. Então fizeram uma lista com 22 ou 23, se não estou enganado, acusações contra o Alter Rebbe, acusando ele de ser inimigo público número 1 do czar. E de que ele estava tramando uma conspiração contra o czar, e que ele estava se aliando ao inimigo da Rússia, que naquela época a Rússia estava em guerra com a Turquia, por exemplo, e que o Alter Rebbe estaria se unindo à Turquia contra o czar. E realmente, eles tinham um pouquinho de razão. Por quê? Porque o Alter Rebbe juntava dinheiro para mandar para os judeus em Israel, que estavam numa miséria danada por causa do Império Otomano.
Mas Israel pertencia aos turcos. Então, quando a Rússia entrou em guerra com a Turquia, então puderam usar o Alter Rebbe, acusar o Alter Rebbe de estar apoiando o inimigo, porque ele mandava dinheiro para Israel, então estava mandando dinheiro para os turcos, enfim. E usaram N outras acusações absurdas para, dessa maneira, conseguir tirar o Rebbe de circulação, vamos dizer assim. Até um certo ponto eles conseguiram, mas depois cada uma das acusações foram refutadas. O próprio Alter Rebbe respondeu ao Senado, que o Senado estava julgando, inimigo público número 1, era levado a questão ao Senado, ele foi julgado, enfim, respondeu, e ele foi libertado, e na cidade, na capital da Rússia, naquela época, que era Petersburg, os judeus não tinham permissão de morar. Naquela época existia uma coisa chamada Tchum Moshav. Os czares da Rússia, desde Catarina II, sei lá como é que foi, enfim, começaram com a ideia de que os judeus não podem morar livremente na Rússia. Tinha um território onde os judeus podiam viver, fora disso só com permissão especial e uma série de coisas, enfim, era um super gueto. Tá? Eu queria saber em que momento surgiu a palavra Hassidut. Nesse período, na época do Baal Shem Tov, quando começaram a chamar os Hassidim de Hassidim. E aí, então, obviamente, a ideia de Hassidut foi a consequência, porque Hassidut é o substantivo, no caso. Tá? Voltando. Quando o Alter Rebbe... sim. Quando o Alter Rebbe foi libertado, ele não tinha para onde ir. Porque Petersburg, a capital, ficava fora do gueto, fora do Tchum Moshav, da área delimitada para eles morarem. Tá? E eram poucos os judeus que tinham profissionais especiais necessários, enfim, que tinham permissão de morar em Petersburg. E tinha, sim, um Hassid em Petersburg, alguns Hassidim que moravam lá, que eram pessoas que tinham permissão do governo para morar lá. Então perguntaram para o Alter Rebbe para onde ele deveria ser levado, e ele indicou o endereço daquele Hassid, e a data em que o Alter Rebbe foi libertado foi o Yurtzeit do seu mestre, do Magni Mestre, o dia de 19 de Kislev, que é a data de hoje à noite. E aí, então, né, ele saiu da prisão e foi levado para a casa desse Hassid. Esse Hassid morava num prédio que tinha pelo menos 2 andares, e o Rebbe foi levado, se eu não estou enganado, para o primeiro andar e entregue. Acontece que no primeiro andar morava um Misnaged, um daqueles que planejou a prisão do Alter Rebbe. Então vocês imaginam como o Rebbe se sentiu sendo recebido na casa de alguém assim. E Recebido na casa de alguém em Petersburgo? Em Petersburg, isso, tá? Isso, tá? Assim, eu diria assim, o Rebbe depois comentou que às 3 ou 4 horas, não lembro quanto tempo que ele passou na casa dessa pessoa, ele sofreu mais do que os 53 dias que ele estava na prisão. Enfim, tá? Espiritualmente falando, emocionalmente falando. Tá? Isso que a pessoa fez questão de recebê-lo com um copo de chá, afinal de contas, mitzvah de receber as visitas, mas depois ele não deu sossego para o Alter Rebbe. Enfim, levou algumas horas, e só depois que anoiteceu, é que os Hassidim que estavam no outro andar se deram conta, eles sabiam que o Rebbe tinha se libertado, mas não viram o Rebbe. E aí eles se deram conta que eles ouviram gritaria no andar de baixo, e eles imaginaram, será que... Aí então desceram, enfim, e aí viram o Alter Rebbe lá. Por isso que quando o Alter Rebbe... Podia estar envenenado. Sim, enfim, mas não foi, tá? Por isso que o Alter Rebbe, quando recebeu o Tanya na mão, e o Tanya só chegou na mão do Rebbe no dia 20 de Kislev, ele suspirou. Porque o dia que ele saiu realmente da prisão era o dia 20.
porque no 19 ele ainda estava na casa daquela pessoa. Então, só quando anoiteceu é que ele finalmente saiu e foi devidamente libertado. Por isso que a gente comemora a data de 19 e de 20 de Kislev como Rosh Hashanah Hassidut. Dali em diante, o Alter Rebbe começou a expandir muito mais todos os ensinamentos que ele tinha dado antes. Na prisão, ele teve uma visão, ele recebeu a visita do Maggid e do Baal Shem Tov, a alma dos dois, e ele perguntou porque ele estava na prisão, e eles disseram, porque você está divulgando muito, e ele perguntou, então eu tenho que parar? Ele falou, não, de agora em diante você tem que divulgar mais ainda. Então, daquela data, desse dia em diante, o Alter Rebbe começou a explicar muito mais o que ele já tinha explicado antes, agora se divulgou muito mais, se abriu muito mais a Hassidut para todo mundo, por isso que a gente comemora a data como Rosh Hashanah, como o ano novo da Hassidut, porque agora começa uma nova dimensão dentro da própria Hassidut. Chag Sameach, Yom Tov Gut Yom Tov. Olha só, vocês podem